O nosso convidado na entrevista de hoje no Jornal da Câmara, primeira edição, é o vereador Ota, do PSB. Ele vai falar do projeto de lei de autoria dele que institui, que cria o Dia do Perdão. Esse projeto já passou em primeira votação, nós também vamos falar sobre outros assuntos. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Prazer tê-lo conosco aqui. Vereador, por que o Dia Municipal do Perdão no dia 30 de agosto? O que aconteceu no dia 30 de agosto na sua vida? Bom, meu filho foi sequestrado no dia 29 de agosto de 1997. E na madrugada do dia 30, ele foi assassinado, com 2 tiros no rosto, enterrado dentro da casa do sequestrador. Então, essa homenagem eu quero deixar para o meu filho, que dia 30 de agosto seja Dia Municipal do Perdão. E hoje, como vereador, foi o meu primeiro projeto, já passou no primeiro projeto. Vai passar votação e agora, essa semana, está para sair para a segunda votação. Né? É a primeira vez que o senhor exerce um cargo público, né? Isso. O senhor chegou à Câmara eleito pelo PSB e o senhor tem aí, esse é o primeiro projeto de sua autoria. Isso. Agora, por que Dia do Perdão? Dia do Perdão é para as pessoas pararem para refletir, parar para perdoar o próximo, porque hoje ninguém está perdoando ninguém está respeitando o próximo. Então, é o dia que a gente pode conseguir mudar o ser humano. Para quem está nos assistindo agora, a gente vai contar um pouco mais dessa história. O vereador Ota, que é marido da deputada federal Keiko Ota, o vereador ele exerce pela primeira vez um mandato de um cargo público. O senhor está recém-chegado à Câmara, são 100 e poucos dias que o senhor está exercendo esse cargo. O senhor perdeu um filho aos 8 anos, o Ives Ota, assassinado no dia 30 de agosto de 1997, depois de um sequestro no qual 3 pessoas estavam envolvidas. Quem eram essas 3 pessoas? Eram 2 policiais militares que eu tinha contratado para tomar conta da minha loja e um motoboy que era amigo deles, que eu na época eu não sabia que era 3, né? Mas quando foram pego esse motoboy, aí ele apontou quem foi o mentor desse sequestro, que eram os policiais militares. Foram 3 criminosos, né, que, enfim, cometeram esse mal para o seu filho, para o Ives Ota. O que aconteceu com eles, vereador? Bom, o Ives reconheceu os policiais e falou: você é segurança do meu pai. E onde que esse policial executou meu filho, porque achou que o menino ia falar quem foi que sequestrou. E foi esse motivo de eles matarem meu filho. Agora, esses 3, 2 policiais militares e um motoboy, o processo correu na justiça e eles foram condenados. Aliás, foram condenados a mais de 40 anos de prisão. Pegaram 43 anos de prisão, mas só que fiquei muito decepcionado. Quando chego no fórum, tinha 6 advogados defendendo esses 3 criminosos. E ainda um deles chegou na minha direção e ainda falou assim: ainda vou provar para o senhor que meus clientes são inocentes. O que ele quis dizer para mim? Ele queria que eu agredisse ele para depois entrar dentro da sala, mostrar que eu sou um cara agressivo. Mas naquele momento apareceu uma sabedoria para mim. Você está apontando um dedo para mim, outro para cima, mais 3 canais para você. Sim. Porque você não está respeitando a dor de um pai, não está respeitando a tristeza e você está querendo que eu fique agressivo com você. O senhor propõe o Dia Municipal do Perdão. O senhor perdoou as pessoas que cometeram esse crime contra os seus filhos? Sim. Contra o seu filho? Eu vivi muito tempo, muitos anos, carregando ódio. Então eu tinha que me curar. E para poder me curar disso, porque naquela época eu já estava bebendo, chegava em casa, bebia meia garrafa de uísque todo dia para poder dormir. Porque o pesadelo era tão grande
Então, eu tinha a dor, a ansiedade, a Isso. decepção, a mágoa. Mágoa. Então, um dia, a minha esposa falava assim, vamos fazer uma palestra. E eu falava, fazer uma palestra de perdão. Só que não tinha perdão dentro de mim mesmo. Um dia eu estava assistindo um programa, e aquele programa de frente a frente. Sim, com a Marília Gabriela. E quando eu comecei a prestar atenção, parecia que a televisão falava para mim. Aí um dia eu liguei para essa emissora, conversei e quis fazer frente a frente. O senhor sugeriu que o senhor fosse entrevistado pela Marília Gabriela, que é uma exímia entrevistadora, né? Não era Marília Gabriela, era o jornalista Tim Lopes. Ah, o Tim Lopes. Tim Lopes, tá. Que também morreu nessa violência. Aí, marcamos o dia, esse motoboy que aceitou, esse dia, quando eu saí do meu quarto, estou passando pelo quartinho do meu filho, me deu aquela vontade de conversar com meu filho. Entrei no quarto do meu filho, peguei uma vela, acendi, ajoelhei e falei assim, Ives, na vida carnal você era um menino feliz, um menino estudioso, nunca foi um menino que falou um palavrão, mas na vida espiritual eu quero que você continue sendo esse menino feliz. Vou fazer uma coisa que ninguém faria. Por você, filho, porque você não morreu. Seu espírito está vivo. Então eu quero que você continue sendo esse menino feliz. Eu vou fazer esse papel que você está pedindo, de perdoar. Eu comecei a fazer oração de perdão. O senhor é católico? Sou. E fui até Avaré, onde estava esse motoboy. A primeira coisa que eu fiz... O motoboy envolvido na morte de seu filho. Isso. E era a casa dele, que era o meu filho estava enterrado. Antes de entrar naquele presídio, eu encontrei uma árvore, coloquei a minha mão no tronco e falei com Deus. Falei, Deus, se realmente, se o Senhor estiver comigo aqui, que o Senhor entra comigo lá dentro. Porque eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa ao que estiver na minha frente. Eu só vou pedir 3 coisas para o Senhor. Que o Senhor me dê força, que me dê sabedoria, mas que me use principalmente como seu instrumento. Porque só o Senhor vai poder me amparar. Vereador, em relação a esses 3 envolvidos na morte do seu filho, o senhor está propondo agora, como primeiro projeto de lei do senhor, o Dia Municipal do Perdão, que seria um dia, entre aspas, comemorado ou lembrado a todos os 30 de agosto. Toda vez, 30 de agosto passa a ser o Dia Municipal do Perdão. Esses 3 envolvidos na morte do seu filho, que pegaram 43 anos de prisão, eles já estão nas ruas? Já estou na rua. Pegaram 43 anos, 6 anos depois, eu fiquei sabendo na campanha da minha esposa, fazendo a campanha da minha esposa, fiquei sabendo que eles já estavam na rua. Então, como que eu já tinha tirado toda a minha mágoa, a minha vingança, falei, se a justiça quer assim, assim será, né? Que eu lavo minhas mãos. Porque, na verdade, na época, eu fiz uma campanha também de mudar o Código Penal. Redução da maioridade penal, foi um tema bastante debatido. Naquela época foi prisão perpétua, para crimes hediondos. Prisão perpétua, isso. Coletei 3 milhões de assinaturas pelo Brasil todo e levei no Congresso. Mas como que eu não tinha conhecimento político, chegando lá em Brasília, entreguei na mão do presidente da Câmara, que na época era Michel Temer. Ele falou que ia estudar, lutar para que essa lei seja mudada. Aí teve outras conversas que prisão perpétua e pena de morte no nosso país não pode ter, porque é inconstitucional. Aí eu falei para eles assim, como é que não tem prisão perpétua se nossas casas estão cheias de grade, cheias de portas altas e com fios elétricos? E pena de morte existe porque o bandido, na hora de assaltar, ele executa primeiro para depois levar seu dinheiro. Então quer dizer que existem 2 coisas e vocês fazem de conta que não enxerga nada.
E qual foi a receptividade do Michel Temer à época como presidente da Câmara dos Deputados? Ele falou que ia estudar. Quer dizer, está estudando até hoje. Ele é o vice-presidente da República hoje e é advogado. Mas realmente precisa ter vontade política nesse país. Perguntar para o povo, o que vocês acham, deixa o povo escolher, para ter certeza, se é isso que o povo quer, vamos fazer o que o povo quer. Né? Querer a redução da maioridade penal. Está todo mundo lutando para querer que haja uma mudança desse Código Penal. O Código Penal é da década de 40, na verdade ele é de 1940, e a redução da maioridade penal, o debate que está sendo um debate público, tem como mote a morte de um estudante da Fundação Casper Libero, o Vitor Hugo Deppmann, cuja missa de sétimo dia foi ontem na Igreja do Belém. Realmente. O senhor foi à missa? Fui. Eu participo em toda... quando acontecem essas fatalidades, eu gosto de participar para dar um apoio espiritual, um apoio moral, né? O senhor esteve ontem com a mãe do Vitor Hugo Deppmann, aluno da Casper Libero, estagiário da Rede TV, que foi assassinado há uma semana, aliás, exatamente uma semana, em São Paulo. Isso. O senhor esteve com ela? Tive com ela. O que o senhor disse para ela? As palavras de amor, palavras de espírito. E eu falei para ela que o Vitor não morreu. O espírito dele permanece vivo, mas tem uma missão. Uma missão da gente lutar junto. Vamos fazer uma campanha de assinatura, abaixo-assinado, para poder levar para Brasília, entregar na mão da nossa presidente Dilma Rousseff, para ela estudar o que o povo quer. A redução do Código Penal, de maioridade penal. Agora, isso depende de uma mudança na Constituição, né, vereador? Depende, mas está na hora de ser mudado, porque o nosso código é de 1940. Nós estamos em 2013, nada muda. Todo mundo assiste violência todo dia. Todo dia, um pai de família enterrando o filho. Isso aí que eles não estão enxergando. Enxergar, eles estão enxergando, só que eles não estão tendo uma boa vontade política para resolver. Vereador, o senhor, esses assassinos do seu filho, 2 PMs e um motoboy, eles estão soltos. O senhor, em algum momento, no momento em que eles estavam presos, o senhor teve algum contato com eles? O senhor teve a chance de conversar com eles, de fazer qualquer pergunta, de ter qualquer contato com eles? Sim, eu tive. Como é que foi isso? Esses dois PMs, estavam presos no Romão Gomes. No presídio militar Romão Gomes. Isso. Lá fiz um trabalho para horta comunitária. Sim. Nesse dia, como que eu estava indo 3 vezes por semana, um dia o coronel, ele é evangélico, estava muito feliz. Aí eu perguntei para ele, nossa, por que tanta felicidade assim, coronel? Não, que os dois se converteram. Os dois ex-PMs assassinos do seu filho se converteram à igreja. Se converteram e até o coronel mostrou o DVD, os dois com os braços para cima, falando, Jesus, eu te amo. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, coronel, que bom, né? Que bom que eles têm Deus no coração, que bom que agora eles sabem que Deus existe. Mas sabe de uma coisa, coronel? Já que estou aqui na sala do Senhor, eu gostaria de conversar com esses dois. Não daria para chamar os dois? Aí o coronel chamou o policial e falou, vai lá que chama os dois. Daqui a pouco o soldado chega e fala assim, coronel, os dois recusaram vir. Falei assim, coronel, é muito fácil as pessoas se converterem. Pegar uma Bíblia, chegar no culto do Senhor de quinta-feira, levantar os dois braços para cima e falar, Jesus, eu te amo. Sim. O verdadeiro homem convertido, aquele que senta, te olha nos seus olhos e pede perdão. Sim. Esse sim que está convertido. Já que eles não vieram até aqui, onde que é a cela dos dois que vão até lá? O senhor foi à cela Fui até a cela de 2 dos 3 envolvidos na morte do seu filho, Ives Jota, no dia 30 de agosto de 97. Né? Eles estavam presos no presídio militar Romão Gomes, condenados. O coronel autorizou, o senhor foi até a cela deles. Foi até a cela. Só que antes, eles foram me seguraram um tempinho,
para avisar eles que eu ia lá. Com que lá é beliche, eles esticaram o cobertor, se esconderam atrás do beliche. Usaram o beliche como escudo para fazer uma barricada, justamente, assim. para mim não enxergar eles e eles também não me enxergarem. Sim. Simplesmente entrei na sala e falei, eu vim aqui, é duro para um pai, vim aqui pedir perdão, mas vim aqui pedir perdão mesmo. O senhor foi pedir perdão para eles? Justamente. Mas não é o contrário que deveria ter ocorrido? Justamente, mas ainda bem que eu fiz esse papel, porque aí consegui tirar toda aquela mágoa, vingança que eu pensava na época, consegui retirar. Quando saí daquele presídio, eu saí totalmente aliviado. Aquela coisa ruim já não existia mais. Qual foi a reação deles quando o senhor entrou na cela em que eles estavam presos, condenados pela morte do seu filho, uma criança de 8 anos, o senhor entrou na cela deles e disse, eu vim pedir perdão a vocês? Qual que é a melhor arma que eu carrego? O perdão. É a melhor coisa que vai ficar guardado na mente deles. Porque você ir lá agredir a pessoa ou alejar a pessoa, a dor vai passar, mas a palavra fica no subconsciente dele. Então, mas do ponto de vista da reação deles, a reação deles, esse ato de se esconder atrás do beliche foi algo atípico. O senhor não esperava isso? Não esperava isso. Mas todo homem, quando usa farda, a arma na cintura, ele é valente. Mas quando ele perde todo aquele poder de farda, que cometeu um erro, é um covarde. Uma pessoa desse tipo é covarde. Bater uma criança, ou sequestrar uma criança, ou matar uma criança, é totalmente covarde. Covarde. Covarde e não deveria nem ter nascido. Porque eu tenho certeza que a mãe deles deve ter pensado, que eu criei um filho desse aí? Uma pessoa que era para fazer segurança do povo é pior do que um bandido. E aí o senhor agora, como vereador, 100 e poucos dias aqui na Câmara Municipal de São Paulo, primeira vez que o senhor exerce um cargo público, o senhor está propondo o Dia Municipal do Perdão. Já aprovado em primeira votação, vai a plenário em segunda votação. O senhor estava me explicando aqui, antes da gente entrar no ar, que o senhor entende que esse tema independe de uma audiência pública, que é um projeto que praticamente ganhou a simpatia da maioria dos vereadores. Sim, porque nós temos... no calendário nós temos todos os dias. Dia sapateiro, dia açougueiro. Só não tem o dia do perdão. Então, eu acho que agora completa o nosso calendário do ano todo. Esse dia do perdão vai ser muito importante para as pessoas parar para refletir e perdoar o próximo. O vizinho, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, né? Eu acho que a atitude do ser humano vai começar a mudar. Tá? Porque hoje a gente vê que as pessoas não respeitam ninguém. Você pega o metrô, tem um jovem sentado, entra uma senhora de 80 anos, a pessoa não levanta e dá lugar para essa senhora de idade. Então, isso aí que a gente precisa mudar. Porque antigamente a gente levantava e dava o lugar para a pessoa de idade. Hoje agora, nesse Dia Municipal do Perdão, para a gente finalizar, vereador, palestras seriam realizadas em vários pontos da cidade, cujo mote, com um apelo, na verdade, centradas na perspectiva de que pequenas atitudes de compreensão podem fazer a diferença no dia a dia. Sim, fiz muita palestra também na Fundação Casa. Fiz muita palestra mostrando o perdão, mostrando aquele frente a frente. E muito dali também, que eu encontrei na rua depois, eu vi um exemplo que eles mudaram também. Tá? Quando estava fazendo a campanha da minha esposa, eu vi 3 jovens atravessando a rua, porque meu carro estava adesivado, fazendo campanha. E ele falou assim, olha, você não me conhece, mas eu te conheço você. Você foi fazer uma palestra na Fundação Casa, lá no Tatuapé. E aquilo que você falou, hoje, eu trabalho ali. Larguei aquela vida de ser bandido.
né? Então, eu vi que a minha palestra estava salvando também alguns jovens. Servindo de inspiração para outros tantos. O senhor acha, vereador, que o senhor é uma pessoa que tem uma leitura de fé, uma leitura espiritual, qualquer que seja o termo que me foge, na verdade, para essa nossa conversa, que é uma leitura diferenciada desse processo? Quantas pessoas que passaram aquilo que o senhor passou seria capaz de entrar na cela de alguém que matou o próprio filho e falar, eu vim aqui te perdoar? Ou eu vim aqui pedir perdão, na verdade? Mas eu também tenho uma gratidão muito grande pela minha esposa. Sim. Porque a minha esposa, todo aquele momento da minha raiva, do meu ódio, ela nunca falou uma palavra de vingança. Sempre veio com palavra de amor, palavra de espírita, sabe? E ela me ergueu bastante. Ela jogou o senhor para cima no melhor sentido do termo. Isso. E outra coisa também, aconteceu um milagre dentro da minha casa, porque minha esposa, que não podia mais engravidar, que não conseguia mais engravidar, 6 meses depois que o Luiz partiu, ela fez tanta oração para poder dar um filho para mim. 6 meses depois ela engravidou. Quer dizer, isso aconteceu, um milagre, que a médica já tinha falado para ela que não adiantava mais fazer exame, que ela não ia Não havia mais engravidar. esperança para que ela engravidasse. Isso. Ela conseguiu engravidar. E ela conseguiu engravidar. O senhor teve uma outra filha. Isso. Né? Então, são 3 filhos, então. São 3 filhos. O Ives, que morreu, e 2 que... Isso, 2 meninas. 2 meninas. Então, quando ela falou assim, Márcia, eu estou grávida, aquela alegria voltou de novo. Sim. Sabe? Eu acho que foi o esforço dela, a fé dela, que ela conseguiu engravidar. Legal. Vereador, sempre um bom papo, a conversa com o senhor. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Obrigado pelo bate-papo. Nós conversamos com o vereador Ota, que está propondo que seja instituído no calendário da cidade o dia 30 de agosto como Dia Municipal do Perdão. Nessa data, de acordo com o projeto de lei que ele apresentou aqui na Câmara, seriam realizadas palestras e eventos com pequenas atitudes de compreensão que podem ajudar no dia a dia da convivência das pessoas, que podem fazer diferença no médio prazo, como a própria história, uma história sofrida, uma história difícil, essa do vereador Ota, da esposa dele, que é deputada federal. Vereador, obrigado pela atenção, prazer tê-lo conosco. Obrigado, eu agradeço de coração e com vocês, mostrando a minha boa vontade de mostrar esse trabalho que eu tenho. Gratificante. Mas eu agradeço a mídia que está dando esse apoio para mim.